Há, neste preciso momento, um homem a dar voltas ao continente norte-americano num jacto privado. Aterra, vê 90 minutos de futebol, volta a entrar no avião e voa para outra cidade, por vezes atravessando uma fronteira internacional, para assistir a um segundo jogo antes da meia-noite. Depois faz o mesmo na manhã seguinte. E na manhã depois dessa. Chama-se Gianni Infantino, dirige a FIFA, e enquanto queima combustível de aviação a um ritmo capaz de deixar fisicamente enjoado qualquer cientista do clima, a organização que controla sobe, ao mesmo tempo, a palcos em todo o mundo para fazer promessas solenes sobre neutralidade carbônica, veículos elétricos e salvação do planeta. A distância entre estas duas realidades não é ironia, é política. E é a história que define um torneio que os cientistas já estão oficialmente a classificar como o evento desportivo mais poluente de toda a história registrada da competição organizada. Mas antes de chegarmos aos 9 milhões de toneladas, precisamos de falar do circo político que rodeia este homem. Porque o escândalo do carbono não existe no vazio, está inserido num padrão de comportamento mais amplo que revela algo muito específico sobre a forma como a FIFA funciona quando ninguém a responsabiliza. Infantino tem sido uma presença regular na Casa Branca desde o regresso de Trump à presidência, em janeiro de 2025, tão próxima que a organização de direitos humanos Fair Square apresentou contra ele uma queixa ética formal junto do próprio Comitê de Ética da FIFA, acusando-o de violar repetidamente a obrigação estatutária de neutralidade política da organização. A queixa apontava especificamente para Infantino por ter entregado a Donald Trump o chamado Prêmio da Paz da FIFA, um galardão que não parece ter quaisquer critérios de seleção verdadeiramente significativos antes do torneio. A Federação Norueguesa de Futebol, uma das associações nacionais mais firmes em matéria de princípios no futebol europeu, apoiou publicamente a queixa. A presidente da NFF, Lise Klaveness, apelou à FIFA para eliminar por completo o Prêmio da Paz, de modo a preservar a credibilidade da organização. A FIFA, previsivelmente, não respondeu de forma substancial. Entretanto, Infantino continua a aparecer na Casa Branca, continua a surgir ao lado de Trump em eventos públicos e continua a conduzir uma organização que deveria estar acima da política para cada vez mais fundo na órbita de uma das figuras políticas mais divisivas do planeta. O que é que tudo isto tem a ver com emissões de carbono? Tudo, porque mostra exatamente a quem esta organização responde. E não são os cientistas do clima, nem os jogadores, nem os adeptos que pagam bilhetes de 4 dígitos para ver jogos sob calor perigoso. Depois há a situação do Irão, o tipo de coisa que teria sido inimaginável em qualquer mundial anterior. Pela primeira vez na história do torneio, uma das nações anfitriãs está ativamente envolvida num conflito militar com um dos países participantes, Estados Unidos e Irão, a partilhar um torneio. Infantino confirmou a participação do Irão no Congresso da FIFA em Vancouver em maio, apresentando-a como o futebol a triunfar sobre a política. Mas os responsáveis iranianos contaram, no terreno, uma história muito diferente. A equipa enfrentou fortes restrições de deslocação dentro dos Estados Unidos. Complicações com vistos terão afetado vários membros da delegação iraniana. A FIFA recusou pedidos para transferir os jogos do Irão para fora de território norte-americano. E um árbitro somali chamado Artan, que estava prestes a tornar-se o primeiro oficial somali de sempre a trabalhar num mundial, terá visto a entrada nos Estados Unidos ser-lhe totalmente recusada. Isto não são percalços administrativos. São as consequências diretas da decisão de Infantino de realizar o torneio num país cujo governo atual mantém sanções e restrições de viagem contra uma das nações participantes, ao mesmo tempo que cultiva uma relação com o líder desse governo tão próxima que uma ONG de direitos humanos apresentou uma queixa ética formal por causa dela. E todo esse contexto importa, porque é o mesmo Infantino que agora percorre esse mesmo continente num jacto privado, assistindo a 2 jogos por dia, enquanto a sua organização diz ao mundo que se preocupa com a sustentabilidade. Nos primeiros 10 dias do Mundial de 2026, Infantino apareceu nas bancadas de 14 jogos em 11 estádios diferentes. Cidade do México, Guadalajara, Los Angeles, São Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City, Houston. Assistiu ao jogo de abertura do torneio na Cidade do México,
e logo de seguida voou para Guadalajara para ver uma segunda partida nessa mesma noite. No dia seguinte, Los Angeles. No dia depois, São Francisco e Vancouver, 2 cidades, 2 voos, um só dia. Fontes da FIFA confirmaram que ele tenciona manter este ritmo, 2 jogos por dia sempre que possível, durante os oitavos de final e ao longo das fases a eliminar. A aeronave que torna tudo isto possível é um jato privado disponibilizado pela Qatar Airways, um dos parceiros comerciais oficiais da FIFA. O meio de investigação Jasmar noticiou que Infantino usou esse jato para acumular aproximadamente 600 mil quilômetros em apenas 3 anos, até setembro de 2024, 600 mil quilômetros. É a distância até a Lua e depois grande parte do caminho de volta, apenas para a agenda de um homem. Uma empresa francesa de análise carbônica chamada Greenly calculou o que estas viagens privadas custam realmente à atmosfera. O número deveria cair como uma sentença. Uma única hora a bordo dessa aeronave produz aproximadamente o mesmo volume de dióxido de carbono que um ser humano médio gera ao longo de um ano inteiro. Não de um dia, de um ano. Uma hora de voo equivale a 12 meses de vida. E se Infantino mantiver o seu padrão de 2 cidades por dia durante as rondas a eliminar e assistir aos últimos 8 jogos do torneio, a Greenly projeta que apenas o seu jato irá gerar entre 300 e 500 toneladas de dióxido de carbono ao longo da competição. Isso equivale às emissões anuais de carbono de entre 35 e 55 pessoas. Um homem, um avião, um verão. As emissões anuais de cerca de 50 seres humanos lançadas para a atmosfera para que o presidente da FIFA possa registrar a sua presença nos estádios. John Rossavar, da Greenpeace USA, não mediu as palavras. Ter executivos a fazer voos diários em jatos privados altamente poluentes, disse ele, não transmite propriamente a mensagem de que a FIFA reconhece a causa das alterações climáticas ou a sua responsabilidade em fazer parte da solução. Essa é a versão diplomática do que os investigadores do clima estão realmente a dizer em privado. Mas aqui está a parte em que a FIFA mais desesperadamente quer que ninguém se concentre. O jato de Infantino é embaraçoso. No entanto, não é o escândalo real. É apenas a ponta visível de uma estrutura que a FIFA concebeu deliberadamente desde a base. Uma arquitetura de torneio que transforma emissões carbônicas catastróficas não num efeito secundário, mas numa certeza matemática. Este é o primeiro mundial alguma vez realizado simultaneamente em 3 países. A FIFA alargou o quadro de 32 para 48 equipas, o que elevou o número total de jogos de 64 para 104. Depois distribuiu esses jogos por 16 estádios separados por distâncias que podem chegar a 2.800 milhas, atravessando 4 fusos horários de Vancouver a norte, a Miami, a sul. Quando se espalha uma competição por distâncias tão vastas, voar deixa de ser uma escolha para quem quer que esteja envolvido. É a única opção. Equipas, adeptos, dirigentes, equipas de transmissão, jornalistas, toda a gente voa, repetidamente, durante semanas. Um geógrafo da Universidade de Lausanne, chamado David Gogishvili, deu a este problema estrutural o rótulo mais preciso, o paradoxo de sustentabilidade da FIFA. A FIFA gaba-se incessantemente de não ter construído novos estádios para este torneio, ao contrário do Qatar em 2022. E isso é tecnicamente correto, mas Gogishvili identificou exatamente o que fizeram em vez disso. Eliminaram o custo carbônico da construção. E depois criaram um custo carbônico muitíssimo maior através de viagens aéreas intercontinentais inevitáveis. Não resolveram o problema. Mudaram-no para outra coluna da folha de cálculo e, ao fazê-lo, agravaram-no de forma significativa. E pior ainda, este modelo transfere o verdadeiro custo, financeiro e ambiental, para os adeptos e para as comunidades anfitriãs. A FIFA desenha a geografia. Tu pagas os voos com o teu dinheiro e a atmosfera paga-os com a sua estabilidade. O valor total das emissões que resulta de tudo isto merece ser dito devagar. Um relatório de 2025, produzido pela Scientists for Global Responsibility, em colaboração com o Environmental Defense Fund e a Cool Down Initiative, estimou a pegada carbônica completa do Mundial de 2026 em aproximadamente 9 milhões de toneladas de equivalente de dióxido de carbono. 9 milhões.
É quase o dobro da média dos 4 mundiais anteriores. É maior do que as emissões anuais totais de vários países inteiros. Os investigadores descreveram-no como equivalente a mais de 6 milhões de carros a circular no Reino Unido durante um ano inteiro, ou a produção anual total de carbono de um país como a Serra Leoa. Só a componente da aviação representa 7,7 milhões de toneladas, mais de 4 vezes a média dos mundiais realizados entre 2010 e 2022. As projeções de pior cenário, dependendo dos pressupostos de modelação, chegam aos 13,7 milhões de toneladas. Estima-se que um único jogo deste torneio produza entre 44 mil e 72 mil toneladas de dióxido de carbono, a 104 jogos. Para contextualizar, o Mundial do Catar de 2022, o torneio que recebeu as críticas climáticas mais persistentes da história da competição, aquele em que foram construídos 7 estádios novos, se transportou relva em aeronaves climatizadas e se mantiveram fanzones ao ar livre com ar-condicionado no deserto. Produziu entre 3,6 e 3,8 milhões de toneladas. O torneio de 2026 mais do que duplica esse valor. O Catar, que deveria ser o conto de advertência, parece agora quase modesto em comparação. O New Weather Institute, um centro de estudos climático do Reino Unido, afirmou-o sem rodeios. Este é o evento desportivo mais poluente alguma vez realizado. Não o mundial mais poluente. Não o evento desportivo mais poluente desta década. Alguma vez. Agora demos-lhe um rosto humano, porque é aqui que tudo deixa de ser uma abstração. A BBC calculou o custo carbônico de seguir a própria seleção. Um adepto de Inglaterra que voe de Londres e assista a todos os jogos até a final, acumula quase 15 mil milhas de viagem e gera aproximadamente 3,5 toneladas de dióxido de carbono. O mesmo que aquecer uma casa britânica média durante 19 meses seguidos, só para ver futebol. E os adeptos ingleses estão, na verdade, entre os grupos geograficamente mais próximos. Adeptos da África do Sul que sigam a sua seleção até fases avançadas do torneio podem enfrentar mais de 26 mil milhas de viagem e quase 6 toneladas de emissões de carbono por pessoa, ultrapassando a pegada carbônica anual total média de um sul-africano. Um investigador da Scientists for Global Responsibility classificou estes números como profundamente perturbadores, observando que 3,4 toneladas correspondem a 2 a 3 vezes a pegada carbônica anual inteira de uma pessoa média que vive num país de baixo rendimento como o Haiti. As próprias equipas também não escapam. A Bósnia e Herzegovina acumulou mais de 3 mil milhas de viagem apenas na fase de grupos, deslocando-se entre Toronto, Los Angeles e Seattle, enquanto mantinha a sua base em Salt Lake City entre jogos. Isto não é logística de futebol, é um horário de companhia aérea continental com um pontapé de saída no fim de cada percurso. E depois vem a parte da história que é ou sombriamente cômica ou simplesmente cruel, dependendo da tolerância de cada um para a ironia institucional. O mesmo torneio que está a lançar milhões de toneladas de carbono para a atmosfera está também a ser castigado pelas alterações climáticas que esse carbono está ativamente a acelerar. O calor no Mundial de 2026 não é uma preocupação de fundo, é uma crise de saúde documentada. O grupo de investigação climática World Weather Attribution concluiu que cerca de um quarto dos 104 jogos poderá ser disputado em condições que ultrapassam os limites de segurança recomendados pela FIFPro, o Sindicato Mundial dos Jogadores. É quase o dobro do risco de calor verificado no Mundial de 1994, realizado no mesmo continente. 14 dos 16 estádios anfitriões poderão ultrapassar o limiar crítico de 28 graus Celsius de temperatura de globo de bulbo úmido, o ponto a partir do qual a FIFPro afirma que os jogos devem ser totalmente adiados. Antes do início do torneio, mais de 20 especialistas mundiais em saúde e ciência climática enviaram uma carta aberta diretamente à FIFA, alertando que os protocolos atuais de segurança contra o calor eram inadequados e ultrapassados face às evidências científicas. Cerca de 5 jogos deverão realizar-se em condições nas quais o adiamento para a proteção dos jogadores seria a resposta profissionalmente recomendada. Simon Steele, secretário executivo da ONU para as Alterações Climáticas,
disse publicamente que o risco de calor perigoso duplicou desde 1994 e que jogadores e adeptos estão agora verdadeiramente em perigo. A FIFA respondeu dizendo que os seus protocolos são robustos. Os jogadores continuaram a jogar em condições que treinadores descreveram, fora dos microfones, como genuinamente assustadoras. O calor já mata mais norte-americanos todos os anos do que qualquer outro fenômeno meteorológico extremo, mais do que furacões, mais do que tornados, mais do que inundações. A FIFA construiu o mundial mais intensivo em carbono da história numa zona climática que está a ser ativamente desestabilizada por emissões de carbono, e depois viu os seus próprios atletas a lutar por ar no calor que essas emissões ajudaram a produzir. Atiraram acelerante para o fogo e depois protestaram porque a temperatura dentro do estádio era desconfortável. É neste contexto que devem ser lidas as promessas de sustentabilidade da FIFA. E lidas neste contexto, a palavra greenwashing deixa de ser uma acusação ativista para passar a ser uma descrição factualmente exata. Na Cimeira Climática C, COP26 em Glasgow, Infantino subiu ao púlpito e apresentou pessoalmente o roteiro climático da FIFA: reduzir as emissões para metade até 2030, atingir emissões líquidas zero até 2040. Afirmou que o Mundial do Catar de 2022 seria neutro em carbono. Eis exatamente o que aconteceu a essa afirmação. A Carbon Market Watch acusou formalmente a FIFA de greenwashing. Os reguladores suíços da publicidade investigaram e depois ordenaram à FIFA que deixasse de fazer a alegação de neutralidade carbônica. A conclusão da comissão suíça foi inequívoca. A FIFA tinha feito declarações falsas e enganosas sobre o impacto ambiental do torneio no Catar. Foi, na prática, um cartão vermelho oficial de um regulador por publicidade enganosa. A FIFA não usou a expressão neutro em carbono em ligação com o Mundial de 2026. Esse silêncio é, por si só, revelador. Apesar de toda a retórica de palco sobre reduzir emissões para metade até 2030, a FIFA não definiu um único objetivo carbônico vinculativo e mensurável para este torneio específico. Gogishvili coloca a comparação de forma direta. O Comitê Olímpico Internacional está, de facto, a seguir as suas metas de redução e a mover-se demonstravelmente na direção certa. A FIFA, diz ele, simplesmente não dá prioridade à redução do seu impacto ambiental. As promessas existem para gerir relações públicas. A folha de cálculo onde os objetivos reais deveriam estar continua vazia. Depois olhemos para quem financia esta operação. Em abril de 2024, a FIFA assinou uma parceria global de 4 anos com a Saudi Aramco, a petrolífera estatal da Arábia Saudita. A Aramco é o maior emissor empresarial de gases com efeito de estufa em todo o planeta. Só as suas operações são responsáveis por mais de 4% de todas as emissões globais desde 1965. Emitiu mais gases com efeito de estufa do que qualquer outra organização desde o Acordo de Paris de 2015. O acordo cobre tanto o Mundial masculino de 2026 como o Mundial feminino de 2027. A reação foi imediata e invulgarmente forte. Mais de 100 futebolistas profissionais assinaram uma carta pública a Infantino, chamando-lhe um gesto de desprezo para com o futebol feminino. A internacional canadiana Jessie Fleming escreveu que, ao aceitar o patrocínio da Aramco, a FIFA está a escolher o dinheiro em detrimento da segurança das mulheres e da segurança do planeta. A responsável pela justiça econômica e social da Anistia Internacional alertou que as receitas da Aramco não devem ser usadas para financiar ou encobrir violações dos direitos humanos através de sports washing. A Fair Square, a mesma ONG que apresentou a queixa ética contra Infantino devido à sua relação com Trump, classificou o acordo com a Aramco como uma extensão direta da estratégia mais ampla de sports washing que a Arábia Saudita está a executar simultaneamente em todo o desporto mundial: Fórmula 1, LIV Golf, boxe de pesos pesados, a Liga Saudita de Futebol com as suas estrelas internacionais importadas, e agora 2 mundiais consecutivos da FIFA, 2034 na Arábia Saudita, com 11 estádios que ainda não existem, a serem construídos no calor do deserto por uma força de trabalho cujas condições foram documentadas em detalhe por organizações de direitos humanos.
Frank Huizing, do grupo de campanha Fossil Free Football, disse que, ao permitir que a Aramco associe a sua marca ao Mundial, a FIFA está a facilitar a normalização dos combustíveis fósseis, precisamente no momento em que o mundo mais urgentemente precisa de se afastar deles. Ativistas organizaram protestos junto a recintos do Mundial durante a primeira semana do torneio, dirigidos especificamente contra a parceria com a Aramco. A 22 de junho, The Guardian noticiou diretamente a crescente campanha de pressão, com manifestantes a exigir que a FIFA terminasse imediatamente o acordo. A resposta oficial da FIFA foi que as receitas provenientes de parcerias comerciais são reinvestidas no desenvolvimento do futebol a todos os níveis. Entretanto, o jacto privado no qual Infantino percorre o continente pertence à Qatar Airways, outro parceiro comercial da FIFA. Quando se contabiliza o impacto total, a jusante do patrocínio ligado aos combustíveis fósseis, juntamente com as emissões diretas do torneio, o Instituto de Investigação Play the Game sugeriu que a pegada total do Mundial de 2026 poderia chegar aos 70 milhões de toneladas de dióxido de carbono. 70 milhões. Se estiver correto, isso representaria um dos maiores custos climáticos alguma vez associados a um único evento organizado na história moderna. Há ainda uma dimensão inteira desta pegada que nunca aparece em qualquer documento oficial de sustentabilidade da FIFA. A ecóloga do desporto e autora Maëlys Hook descreveu-a como a parte da pegada carbônica de que ninguém fala, mas que é enorme, a pegada digital, infraestruturas de transmissão, plataformas de streaming, fluxos de dados, aplicações de apostas desportivas. Tudo isto funciona com centros de dados, ligações por satélite e os milhares de milhões de dispositivos que os adeptos usam para acompanhar o torneio em simultâneo. Numa era em que a experiência normal de visualização envolve uma televisão e um telemóvel ligados ao mesmo tempo, o consumo energético por trás de um grande jogo é substancial. O operador da Rede Elétrica Nacional do Reino Unido estimou que cada jogo da fase de grupos de Inglaterra e da Escócia poderia aumentar a procura nacional de eletricidade em 600 megawatts, o equivalente ao consumo elétrico combinado de Glasgow e Leeds durante uma única partida de 90 minutos. Multiplique-se isto por todos os grandes mercados futebolísticos a assistir simultaneamente a um jogo a eliminar, e a escala torna-se verdadeiramente impressionante. Nada disso aparece na contabilidade carbônica da FIFA. É invisível porque é inconveniente. Rose argumenta que, quando se inclui todo o âmbito, o custo real é substancialmente superior aos 9 milhões de toneladas do número principal. Esse número já é historicamente sem precedentes. O valor real é pior. Um investigador do clima atravessou tudo isto com uma única observação que merece ser deixada a assentar. As emissões de um mundial são, por definição, emissões de luxo, não emissões de sobrevivência. Ninguém está a aquecer a sua casa com estes voos. Ninguém está a alimentar a sua família porque um jacto privado atravessou o percurso entre a Cidade do México e Guadalajara. São, nas palavras do investigador, decisores ultra-ricos e as suas redes a queimar combustíveis fósseis em escala para ver um evento desportivo. Chamar a esse comportamento, no meio de uma emergência climática acelerada e documentada, particularmente obsceno e desmoralizador, não é hipérbole. É uma descrição clínica, o que torna tudo isto verdadeiramente enlouquecedor, em vez de apenas deprimente, é que existem alternativas, estão documentadas e já provaram funcionar. Um inquérito de uma consultora britânica de futebol concluiu que 72% dos adeptos de futebol da geração Z se preocupam com questões ambientais e que 61% querem especificamente que as organizações de futebol se tornem mais ambientalmente responsáveis. A exigência de mudança não é ativismo marginal. É a posição maioritária entre o público mais jovem deste desporto, e o plano prático para fazer diferente já existe na história recente dos torneios. O Campeonato da Europa de 2024, na Alemanha, deu a cada titular de bilhete acesso a um passe ferroviário de tarifa fixa em toda a rede nacional de comboios pelo preço de $29, cobrindo as viagens de ida e volta para os jogos. O transporte público local foi gratuito durante 36 horas em torno de cada partida. Foi um enorme torneio internacional, comercialmente bem-sucedido,
que orientou ativamente os adeptos para os comboios e para longe dos aviões. O ambiente foi elogiado, a assistência foi forte. Os custos carbônicos foram uma fração do que um formato comparável distribuído por vários países teria produzido. A FIFA viu isso acontecer. A FIFA sabe exatamente como funciona. A decisão de não aplicar nada semelhante ao torneio de 2026 não foi um lapso, foi uma escolha. A FIFA também teve uma alternativa direta à sua frente. Ao atribuir o Mundial Feminino, recebeu uma candidatura conjunta da Bélgica, dos Países Baixos e da Alemanha, na qual todos os locais de jogo seriam acessíveis por comboio, sem necessidade de qualquer voo intercontinental para qualquer adepto em qualquer ponto da Europa. Era, estruturalmente, o tipo de formato de baixo carbono que os próprios compromissos de sustentabilidade da FIFA exigem. A FIFA rejeitou-o. A lógica comercial de um formato mais disperso geograficamente, mais mercados de transmissão, mais inventário de patrocínio, mais boa vontade política de mais governos, venceu o cálculo interno sem, aparentemente, qualquer consideração significativa pelo preço que o planeta paga por isso. O Mundial de 2030 será dividido entre Marrocos, Portugal e Espanha, com 3 jogos adicionais do centenário realizados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. As distâncias de voo intercontinental embutidas nessa estrutura fazem 2026 parecer contido em comparação. O torneio de 2034 vai para a Arábia Saudita. 11 estádios, nenhum dos quais existe atualmente, construídos de raiz sob calor extremo do deserto, num país cujo historial em matéria de direitos dos trabalhadores migrantes da construção foi documentado pela Human Rights Watch, pela Amnistia Internacional e por dezenas de jornalistas de investigação. Depois de anos de críticas ao número de mortes na construção no Catar, os números oficiais contabilizaram dezenas, enquanto investigações do The Guardian e de outros órgãos estimaram em mais de 6 mil o número de mortes de trabalhadores migrantes no setor mais amplo da construção durante os preparativos do Mundial. A FIFA atribuiu condições estruturalmente idênticas a um país maior e mais quente. O padrão não é acidental, é o modelo de negócio. Cada decisão de expansão tomada pela FIFA, 48 equipas em vez de 32, 16 estádios em vez de 8, 3 países anfitriões em vez de 1, parceiros ligados aos combustíveis fósseis em vez de marcas de energia limpa, anfitriões no deserto em vez de redes ferroviárias europeias compactas, segue a mesma lógica interna: mais mercados, mais inventário, mais aliados políticos, mais receitas. A fatura do carbono vai para a atmosfera. O custo reputacional é gerido com relatórios de sustentabilidade, promessas de emissões líquidas zero e faixas nos corredores dos estádios. E o jacto privado continua a voar. O que a FIFA construiu com o Mundial de 2026 não é uma falha de coordenação, nem um erro de cálculo das consequências. É um sistema totalmente coerente que produz exatamente os resultados exigidos pela sua estrutura de incentivos. 9 milhões de toneladas de carbono, ou 70 milhões quando se conta todo o âmbito do dinheiro dos combustíveis fósseis que atravessa o torneio. 85 a 90% das emissões diretas vêm de voos que o desenho geográfico tornou estruturalmente inevitáveis. Um presidente que gera pessoalmente a produção carbônica anual de 50 pessoas num jacto disponibilizado por uma companhia aérea patrocinadora. Jogos disputados sob calor perigoso em cidades cujas temperaturas estão a ser empurradas para cima pelas mesmas emissões que o torneio produz. E uma conclusão regulatória formal, de um organismo suíço de publicidade, segundo a qual a FIFA fez declarações falsas e enganosas da última vez que reivindicou responsabilidade ambiental. O relatório de sustentabilidade não é um roteiro, é um comunicado de imprensa. A promessa de emissões líquidas zero não é uma política, é um slogan numa faixa à entrada de um estádio a que alguém chegou de jacto privado. E o rasto branco que corta o céu por cima do Mundial mostra com perfeita clareza exatamente quanto tudo isto significa para a organização que desenhou este mapa e escolheu construir um torneio dentro dele.